Então vamos lá para a unidade 4, suplementação oral de vitaminas e minerais. Essa aula para mim é uma aula bem puxada, porque são muitos nomes, muita coisa para lembrar. Mas vamos lá. A avaliação nutricional de um paciente permeia desde compreender quais alimentos a pessoa consome, até se tudo que está consumindo garante as suas necessidades nutricionais, não apenas de macronutrientes, mas também de micronutrientes. Em nível hospitalar, o nutricionista em geral recorre a suplementos orais complementares que não apenas fornecem o aporte de macronutrientes de forma concentrada, mas, em muitos casos, garantem o fornecimento dos micronutrientes conforme a RDA. Usos de vitaminas e minerais de forma pontual e em doses elevadas, em geral, fazem parte de uma prescrição médica e para pacientes internados, a suplementação será via parenteral, conforme a recomendação da ESPEN. Sempre que possível e puder ser feito com segurança e de maneira eficaz, a suplementação deve ser ofertada via oral ou enteral. Entretanto, em nível ambulatorial e clínico, o nutricionista pode recorrer a mais estratégia a fim de suprir a necessidade do paciente. Mas como determinar quais suplementos utilizar e quais as doses? Ao utilizarmos nutrientes via enteral, precisamos compreender que ele passará por um processo de absorção via intestinal e que nesse caminho poderão existir reações entre alimentos e nutrientes que impactarão na sua absorção. Após entrar na circulação, sofrerão processos de biotransformação, o que poderá aumentar ou não a sua eficácia. Entendendo ainda que geneticamente o indivíduo pode ter mutações que fazem converter os nutrientes de forma lenta ou rápida, podendo aumentar o risco de toxicidade ou de deficiência. E por fim, temos ainda a última etapa, que é a etapa de eliminação, e pode ser feita via renal, sendo a mais comum, mas ainda via bile, suor, leite materno, saliva e mesmo outras excreções orgânicas. Compreendendo todo esse processo, caberá ao nutricionista, mediante uma boa anamnese alimentar. Compreendendo todo esse processo, caberá ao nutricionista, mediante uma boa anamnese alimentar, que irá considerar a condição clínica do paciente, sua avaliação física, sinais e sintomas que determinam potenciais carências ou excessos de nutrientes, exames laboratoriais que irão demonstrar efetivamente quantidades séricas dos nutrientes e análise da composição da alimentação do paciente, determinar quais nutrientes serão necessários para a complementação, qual composto, dose a ser utilizada e por quanto tempo. Diversas formas de suplementos podem ser prescritas e utilizadas pelo nutricionista. Podemos escolher tanto produtos prontos, que têm como vantagem palatabilidade, estabilidade, recursos técnicos e mesmo validade, quando podemos recorrer a produtos manipulados, que têm como vantagem o uso de fórmulas ajustadas às necessidades dos pacientes, assim como a escolha dos princípios ativos que considerem mais eficaz. A Anvisa estabelece a regulamentação da suplementação através de RDCs e instruções normativas que demonstram quais os ativos podem ser utilizados e em que dose, e como os mesmos devem ser descritos. Atualmente temos as seguintes recomendações em vigor: RDC 239 e 433 de 2018 e Instrução Normativa 28 de 2018 e 76 de 2020. Ainda precisamos definir claramente a forma farmacêutica, o tipo de apresentação, se é cápsula, sachê, pastilha, comprimido, pó. Essa prescrição deve ser documentada e estar registrada no prontuário do paciente, seja na internação ou no ambulatório, para permitir a rastreabilidade e garantir a segurança do paciente. Para a determinação de doses, nós, nutricionistas, podemos atuar como níveis de segurança conforme RDIs, podendo atingir ao limite máximo conforme a UL. Doses acima dessa recomendação só deverão ser prescritas por profissionais médicos. Então, nós, nutricionistas, podemos atuar com níveis de segurança conforme a RDI, podemos atingir o máximo conforme a UL, e dose acima disso seria a recomendação exclusiva do médico. Então, a suplementação. O paciente aceita via oral, está nutrido e apresenta sinais de deficiência de nutrientes.
Usa-se suplementos com os nutrientes específicos em baixa dose. Paciente aceita via oral, está nutrido e, além de sinais, apresenta diminuição de níveis séricos de nutrientes. Ajusta-se a dose conforme a necessidade, podendo chegar até ao L. Paciente em risco nutricional tolera parcialmente a via oral e apresenta sinais de outras deficiências. Usa-se suplemento, complemento para suprir necessidade de macro e micronutrientes. Paciente em risco nutricional, baixa tolerância de via oral e sinais de deficiências nutricionais. Considera-se o uso de terapia nutricional enteral para suplementação de macro e micronutrientes. Paciente em risco nutricional em mau estado geral ou em agravamento. Com deficiência nutricional, usa-se suplementação via parenteral de acordo com a prescrição médica. Vitaminas hidrossolúveis. Nós temos a vitamina B1, a tiamina. É uma vitamina segura, não sendo descritas toxicidades, então não sendo descritas toxicidades relacionadas ao seu consumo. Não há descrição de interação negativa entre ela e outros nutrientes e apresenta sinergia quando concomitante com vitaminas do complexo B. A deficiência geral é conhecida como beriberi. Em geral, a deficiência se manifesta por desordens neuromusculares, como edema, náusea, formigamento, mialgia, taquicardia e distúrbios digestivos. Para adultos, estima-se uma RDA em torno de 1 a 1,4 miligramas dia. Em caso de quadros de deficiência grave, a suplementação pode ser sugerida com doses em adultos que podem chegar até 200 miligramas dia, sendo que pacientes clinicamente enfermos têm reservas depletadas entre 5 e 7 dias. Riboflavina ou vitamina B12. A riboflavina não apresenta uma toxicidade comprovada, então nós temos aqui a tiamina, que não tem toxicidade, a riboflavina também não tem toxicidade comprovada, visto que o corpo excreta via renal o excesso ingerido. Não há sinais de mudança em sua absorção em relação a outros nutrientes. A deficiência dessa vitamina é incomum e pode estar associada a outras deficiências do complexo B. Então, é uma deficiência incomum e está associada a complexo B. Sinais de deficiência são queilose, glossite, alterações em olhos, como coceira, cansaço e sensibilidade à luz, dermatite seborreica, descamação na face, perda de cabelo e catarata. Desculpa. Para adultos, doses de 1 a 1,6 miligrama dia podem ser suficientes e são facilmente supridas em dietas onívoras. Doses de 200 miligramas foram consideradas seguras para adultos, visto que o excesso é facilmente excretado pelo corpo. Niacina ou a vitamina B3. A niacina não apresenta uma toxicidade comprovada. Entretanto, doses elevadas de niacinamida, uma de suas formas ativas, podem gerar sintomas como náusea, vômitos e diarreia. Então, outra vitamina do complexo B que não apresenta toxicidade comprovada, porém o excesso de uma das formas ativas pode causar náusea, vômito e diarreia. Também documentado, temos que altas doses de ácido nicotínico podem causar efeitos transitórios de rubor, com pele esfoliadas e dores de cabeça com liberação de prostaglandinas. Entretanto, os efeitos tendem a sumir entre 10 e 30 minutos e dificilmente ocorre no uso de nicotinamida. Dentre as deficiências severas, temos a pelegra, caracterizada por dermatite, demência e diarreia. Já sintomas leves de deficiência são dermatite, erupção cutânea e diarreia. Em adultos, doses entre 20 e 35 miligramas dia são suficientes para a manutenção de saúde, sendo que níveis de segurança foram estimados em 500 miligramas dia. Entretanto, visto as reações transitórias, sugere que seu uso seja em doses menores, fracionadas ao longo do dia e preferencialmente junto de refeições, evitando o consumo de álcool, bebidas quentes e alimentos apimentados, ainda podendo ser usadas fórmulas de liberação lenta para evitar os sintomas adversos. Então, a B3 seria a mais complicadinha da gente utilizar.
por causa das reações que ele causa. Apesar de não ter toxicidade, né? Ela seria no máximo de 15 miligramas por dia, distribuída durante o dia, fracionada ao longo do dia, preferencialmente junto de refeições, e se puder usar uma fórmula de liberação lenta. Piridoxina ou vitamina B6. A piridoxina, a vitamina B6, pode ser suplementada na forma de piridoxina ou piridoxal 5-fosfato. Essa última forma ativa e com eficácia comprovada em seu efeito. A piridoxina é neurotóxica e, quando suplementada em altas doses, 2 gramas ou mais, pode estar relacionada com sintomas como formigamento de mão e pé, dificuldade de caminhar. Então, a piridoxina é neurotóxica. Altas doses, 2 gramas ou mais, pode estar relacionada a sintomas como formigamento de mão e pé e dificuldade de caminhar. Ainda, seu consumo elevado pode depletar folato e causar um quadro de neuropatia periférica. Essa aqui é bem babado. Então, depletar folato e causar um quadro de neuropatia periférica. O metabolismo da piridoxina é dependente de B2, B3 e do zinco, sendo importante garantir o bom o suprimento desses nutrientes na deficiência de B6. Como a B6 participa como cofator de diversas enzimas e atua em diversas vias metabólicas, os sintomas da deficiência podem ser múltiplos, em especial dermatológico, circulatório e neurológico, incluindo sintomas como distúrbios do sono, letargia, aumento em homocisteínas, náuseas, vômitos, dermatite seborreica, estomatite, glossite, queilose e anemia microcítica, dentre outros. Para adultos, o consumo de 1 a 2 miligramas de B6 é suficiente. As doses máximas permitidas giram em torno de 100 miligramas dia. Entretanto, devido aos quadros de neurotoxicidade, deve haver critério em seu uso. Então, a B6, a piridoxina, ela é mais tóxica e tem que ter um cuidado maior. Aí a gente vai para a cobalamina ou a vitamina B12. A B12 tem como formativa a metilcobalamina. Entretanto, por ser mais estável, a cianocobalamina é uma boa forma de suplementação. Não há uma toxicidade relacionada ao consumo dessa vitamina. A deficiência se manifesta como anemia e disfunções neurológicas, podemos ter sintomas como fadiga, neuropatia periférica, anemia macrocística, anemia megaloblástica, confusão mental, perda de memória, hiperhomocisteinemia, dentre outros. Perdão. Para um adulto, a ingestão diária de 2,4 a 2,8 microgramas é recomendada, que pode ser suprida através do consumo de proteínas animais, únicas fontes de vitamina informativa, sendo que absorvemos cerca de 50%, 50% do que consumimos. Vegetarianos e veganos necessitam suplementação de vitamina pelo baixo ou não contato com alimentos de fonte animal. Ácido fólico ou vitamina B9. Não há uma toxicidade associada à vitamina B9. Entretanto, quando o excesso pode mascarar a deficiência de B12. B12 é a cobalamina, que a gente tem a única fonte alimentar seria proteínas animais, a gente tem uma absorção de 50%. Não há uma toxicidade associada à vitamina B9, entretanto, quando em excesso pode mascarar a deficiência de B12 e de zinco. O ácido fólico pode aumentar a excreção do zinco e sua ingestão com vitaminas do complexo B, em especial a B12 e a B6, é recomendada por participarem de forma cinética no metabolismo da homocisteína. Alguns sinais de deficiência de B9 são anemia, fadiga, dores de cabeça, perda de cabelo, irritabilidade, neuropatia periférica, defeitos congênitos e hipermocisteinemia, defeitos no fechamento do tubo neural. Conforme a recomendação, doses de 300 a 500 microgramas dias para um adulto são suficientes, sendo que a recomendação é não passar de dose de 1 miligrama por dia. Ácido pantotênico ou vitamina B5. O ácido pantotênico, utilizado através de sua forma ativa,
pantotenato de cálcio ou pantetina não apresenta toxicidade, nem relação de aumento ou diminuição de algum nutriente. Alguns sinais de deficiência nesse nutriente podem causar irritabilidade, dores de cabeça, parestesia, vômitos, dores abdominais, redução da sensibilidade à insulina, diminuição da resposta imune. Entretanto, a deficiência desse nutriente é rara. Doses em torno de 5 miligramas ao dia para adultos já são suficientes. Vitamina C. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel de baixa toxicidade. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. A vitamina C é uma vitamina de hidrossolúvel de baixa toxicidade. Entretanto, doses elevadas do seu consumo, mais de 3 gramas, podem levar a efeitos adversos, como diarreia hom- osmótica, aumento de formação de cálculos renais em pessoas predisponentes e ácido úrico. A vitamina C pode diminuir a absorção de cobre, aumentar a absorção de ferro. Apesar de ter um papel antioxidante importante, em alguns momentos ela pode ter uma carga oxidante. Por essa razão, sua suplementação é otimizada quando associada em outros antioxidantes, como a vitamina E. Dentre os sinais de deficiência, o mais comum é o escorbuto, sangramento das membranas mucosas e dores musculares. Além dele, podem ser sinais de deficiência, fragilidade capilar, hemorragias, fácil aparecimento de hematomas, gengivites, anemias, diminuição de apetite. Em pacientes internados em condições de trauma, infecção respiratória, cirurgia ou infecção, pode ser necessário um suporte aumentado dessa vitamina. Desculpa. Em geral, baixas doses de vitamina C são necessárias para suprir necessidade diária, sendo em torno de 75 a 80 miligramas. Em geral, entretanto, em uma situação de estresse ou exposição viral, como o COVID, essa dose poderia ser aumentada, sempre conforme a necessidade avaliada em exames laboratoriais. Na suplementação, precisamos nos atentar que a absorção da vitamina C diminui conforme o aumento da dose. Por exemplo, se a dose for de 30 miligramas, temos uma absorção de 87%. Já se for de 1 grama, a absorção cai para 50%. Vitaminas lipossolúveis. Vitamina A. A vitamina A, utilizada na forma de retinol, acetato de retinila em sua forma original ou como beta-caroteno, uma provitamina A. A vitamina A, por ser lipossolúvel, pode se acumular no tecido adiposo e, consequentemente, pode gerar toxicidade. Com, com sintomas como náusea, vômito, pele seca, unhas frágeis, dor óssea, dores de cabeça, hepatomegalia. Para aumentar a absorção da vitamina A e dos carotenoides, aconselha-se o uso de veículo oleoso ou mesmo o consumo em refeições que contenham uma fonte lipídica em sua composição. Pensando na sinergia entre os nutrientes, percebe-se interrelação entre a vitamina A, o ferro e o zinco. Como sinais de deficiência, temos a xeroftalmia e como a principal. Para um adulto, doses de 700 a 900 microgramas dia são suficientes. Esse de vitamina A. Vitamina D. A vitamina D, utilizada na forma de ergocalciferol ou colecalciferol, são vitaminas formadas na nossa pele através da exposição solar. Entretanto, percebe-se um aumento em sua deficiência pela mudança no estilo de vida. Essa vitamina é cumulativa no organismo e, quando em doses maiores de 100 nanogramas por miligrama, resulta em hipercalemia. Podem depletar esse nutriente o ferro, o cobre e o manganês. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio e de fósforo. Então, a vitamina D aumenta a absorção de cálcio e de fósforo. Os sintomas mais comuns relacionados com a deficiência são o raquitismo na infância e a osteomalácia e osteoporose no adulto.
Além das desordens ósseas, podem ser sintomas de deficiência, alterações imunológicas na função cognitiva, fraqueza muscular e desordens cardiovasculares. Em pacientes com insuficiência respiratória e COVID, percebeu-se que o status da vitamina D e sua suplementação diminuíram complicações, risco e mesmo mortalidade. Um adulto saudável consegue suprir suas necessidades de vitamina A com doses em torno de 600 UI por dia. Para a deficiência, valores de segurança podem ser utilizados com estudos demonstrando segurança em doses de 5 a 50 mil, de 5.000 a 50 mil UI. Vitamina E. A vitamina E, utilizada na forma de tocoferóis, é uma vitamina lipossolúvel, em geral segura, visto que cerca de 60% da sua dosagem é excretada pelas fezes. Com relação com outras drogas, percebe-se que ela potencializa o efeito anticoagulante. Já pelo seu poder antioxidante, ela é associada à suplementação de ácidos graxos poliinsaturados e mesmo junto à vitamina C para diminuir a sua oxidação. A deficiência da vitamina E a deficiência da vitamina E apresenta sintomas de disfunção neurológicas, como neuropatia periférica, miopatia esquelética. Doses em torno de 15 miligramas diárias são suficientes para adultos. Vitamina K. A vitamina K pode ser utilizada na forma de K1, filoquinona, ou mesmo na forma de QA2, menaquinona. É uma vitamina segura quando utilizada em doses usuais, visto que, por ser um efeito coagulante, em excesso pode induzir a agregação plaquetária. A vitamina A e a vitamina E atuam como antagonistas, podendo reduzir a absorção da mesma. A deficiência de vitamina K pode ser observada por meio de sintomas como fácil sangramento e desordens esqueléticas, pela sua participação na manutenção da matriz óssea, como raquitismo, osteoporose, assim como se pode perceber equimoses, sangramento da mucosa e presença de manchas roxas. Doses de 90 a 120 microgramas dia são suficientes para pacientes adultos. Prescrição de minerais. Os minerais são essenciais em nosso corpo e a suplementação pode corrigir diversas carências, em especial de alguns elementos chaves, independentemente do tipo de mineral. Para termos uma maior biodisponibilidade, utilizar os elementos de forma associadas. Os quelados podem aumentar a absorção e assim a eficácia do produto. Macroelementos. Quem são os macroelementos? São cálcio, o manganês, o cálcio, desculpa, gente, o cálcio, o magnésio, o cobre, o cromo, o ferro, o iodo, o selênio e o zinco. Mas por que que deu tudo como... Não. Macro, então vamos lá. Macroelementos, nós temos o cálcio e o magnésio. Além da debilidade óssea, os sinais da deficiência de cálcio podem ser cãibra, adormecimento e formigamento muscular, contrações contínuas, palpitações, dores nas costas e pernas, queda de cabelos. A necessidade diária média de um adulto é de 1.000 miligramas. Miligrama, é. E na forma de suplementação percebe-se efeito negativo, quando usado concomitantemente com ferro e zinco. Assim como o consumo com café ou excesso de gordura prejudica a absorção. Entretanto, o consumo com alimentos aumenta a absorção. A necessidade diária de 1.000 na forma de suplementação e na suplementação percebe-se efeito negativo quando usado concomitantemente com ferro e zinco. Assim como um consumo com café ou excesso de gordura prejudica a absorção. Então, o consumo de café e o excesso de gordura prejudica a absorção. Entretanto, o consumo com alimentos aumenta a absorção. Magnésio. Doses de 310 a 420 miligramas dia são suficientes para adultos. Seu uso em excesso pode causar diarreia e a suplementação deve ser feita com cautela, especialmente em pacientes hepatopatas e cardíacos descompensados. Cálcio e fosfato podem atrapalhar a absorção de magnésio.
Cálcio e fosfato podem atrapalhar a absorção do magnésio. E o uso de carboidratos em concomitância pode aumentar a absorção. Então, o carboidrato aumenta a absorção do magnésio. O cálcio e o fosfato atrapalham a absorção do magnésio. Já o ferro e o zinco atrapalha se for suplementado, atrapalha a absorção do cálcio na suplementação. O café e o excesso de gordura também atrapalham a absorção do cálcio. Mas o cálcio na comida, ele aumenta a absorção. Os microelementos, também chamados de oligoelementos, são essenciais em pequenas concentrações e precisam atuar em sinergia e harmonia entre si, para que funções fisiológicas do corpo aconteçam de forma regular. Por serem vitais para nosso organismo, precisamos estar atentos à sua ingestão e adequação, visto que não conseguimos os produzir naturalmente, ou seja, dependemos do consumo, seja via alimentação ou suplementação. Dentre os microelementos temos o cobre, doses em torno de 900 microgramas dia são suficientes para adultos, sendo toxicidade relacionada ao consumo de 200 a 500 vezes o valor indicado. Por ser oxidativo, deve ser suplementado apenas quando realmente for necessário. Nesse excesso de zinco, ferro, molibdênio e vitamina C podem interferir na sua absorção. Sinais de eficiência são perda da cor do cabelo, fadiga, baixa temperatura corporal, diminuição da resistência à infecção. Cromo. O cromo é um micronutriente que, em doses em torno de 30 microgramas, supre as necessidades de um adulto. A forma utilizada em suplementação mais biodisponível é o picolinato de cromo. Picolinato de cromo. Está relacionado com a sensibilidade à insulina, por isso o uso junto com a refeição é indicado. Interage com o ferro, sendo que competem pelo mesmo carreador. Ferro. Doses em torno de 8 a 18 miligramas são suficientes em adultos, sendo que na suplementação em forma de quelado sua absorção é de 25%. A toxicidade está relacionada, em geral, à doença genética hemocromatose. A vitamina C aumenta a absorção de ferro. Já o cálcio, o zinco, podem interferir na absorção. Sinais de deficiência pode ser anemia, fraqueza, palidez, dor de cabeça, queda de cabelo e unhas frágeis. Iodo. O iodo é fundamental para a saúde da tireoide e doses de 150 microgramas para um adulto são suficientes. No Brasil, como é uma deficiência endêmica, apresenta suplementação no sal obrigatória, diminuindo o risco de deficiência na população em geral. Doses elevadas e crônicas podem levar ao bócio. Selênio. O selênio é um importante oxidante e o consumo de cerca de 55 microgramas dia supre a necessidade de um adulto. Sua toxicidade será vista com concentrações plasmáticas maiores de 100 microgramas por decilitro. Em geral, a deficiência está relacionada com desordens como infecção, gripes recorrentes, dores musculares, fadiga e fraqueza muscular. Zinco. Doses em torno de 40 microgramas dia são suficientes para adultos. Altas doses podem induzir a deficiência de cobre. Pode haver depressão e diminuição da absorção do zinco com o consumo de ferro, cálcio e cádmio. A sinergia entre zinco e vitamina A. Sintomas de deficiência são acne, dificuldade de cicatrização, unhas fracas, resfriamentos recorrentes. Resfriados recorrentes. Meu Deus, que sono. Existem outros minerais que são suplementados, como cobalto, manganês, vanádio, boro, molibdênio, potássio, silício e sódio, e devem ser avaliados caso a caso conforme a necessidade dos pacientes. Ômega 3. Os lipídios são importantes para as funções das membranas celulares e para diversas funções imunológicas. Preconiza-se o uso de 500 miligramas de W3 para adultos, tanto na forma de EPA, ácido ou DHA, sendo para gestantes pelo menos 200 miligramas de DHA por dia, considerando a prevenção de risco para doenças cardiovasculares, preconiza-se o uso de 1 a 3 gramas dia.
O ômega 3 deve ser utilizado por meio de cápsulas oleosas e deve haver controle da oxidação, seja na forma de sua extração, seja na sua forma de conservação. A fonte pode ser animal, óleo de peixe ou vegetal, sendo que algas fornecem ômegas de boa qualidade, ou mesmo por meio de óleo de linhaça que necessita de mais processos para a metabolização. Probióticos. O uso de probióticos tem sido cada vez mais prescritos no tratamento de algumas condições clínicas, como alergias, disbioses, vaginoses, acometimentos gastrointestinais, como na diarreia ou após tratamentos de antibióticos. No tratamento da diarreia, pós-tratamento com antibiótico em idosos, parece que o uso de probióticos tende a ser positivo se iniciado 48 horas do início do tratamento. Em geral, os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium são mais utilizados. Devemos considerar, ao escolher um probiótico, o número de unidades formadoras de colônias de cada bactéria, utilizando usualmente 107 a 109 UFC. A forma de administração garante a sobrevivência e a viabilidade de colônias no intestino. Prebióticos. As fibras prebióticas são, em geral, oligossacarídeos e estão relacionados com o metabolismo da microbiota, estimulando o crescimento das bactérias benéficas e auxiliando na formação dos ácidos graxos de cadeia curta. Dentre as mais utilizadas, temos a inulina, os galactos oligossacarídeos, os fruto-oligossacarídeos. A depender do paciente, as necessidades podem ser variadas, mas quantidades em geral de 5 gramas ao dia são bem toleradas, podendo assim, acima disso, causar reações como flatulência e distensão abdominal. Enzimas digestivas. O uso de enzimas digestivas tem ganhado notoriedade como um facilitador digestivo para pacientes que tenham transtornos gástricos nas pancreatites e mesmo alguma intolerância, como no uso da lactase na intolerância à lactose. Algumas enzimas vegetais utilizadas amplamente são a bromelina, extraída do abacaxi, e a papaína, extraída do mamão papaya, que atuam como proteases. Em nível hospitalar, podemos utilizar as enzimas como coadjuvante para pacientes que estejam tendo dificuldade em esvaziamento gástrico ou na síndrome disarbotiva, auxiliando para diminuir o volume gástrico e evitar sintomas como náuseas e vômitos. Outro uso tem se mostrado promissor, sendo o uso de um mix de enzimas digestivos para a desobstrução de sonda enteral. Em um estudo com mais de 3 soluções, sendo a primeira água pura, a segunda sachê de enzimas pancreáticas e a terceira sal de frutas, observou sucesso na tentativa de desobstrução em todas as tentativas com o sachê de enzimas, o que pode melhorar a qualidade de vida do paciente e impactar em custos, por não ter a necessidade de trocar a sonda enteral. Prescrição na cirurgia bariátrica. Deficiência antes da cirurgia. Consequência da obesidade e baixa ingestão associadas a maus hábitos alimentares. Vitamina A, B12, vitamina C, vitamina D, ácido fólico, cálcio, ferro, selênio e zinco. Deficiências pós a cirurgia, má absorção de nutrientes e baixa de ingestão associada a maus hábitos alimentares. Vitamina A, vitamina B12, B1, C, D, K1, vitamina E, ácido fólico, cálcio, cobre, ferro, selênio e zinco. Riscos principais: anemia, ataxia, queda de cabelo, hiperoxaluria, osteoporose, má cicatrização de feridas, encefalopatia ou Wagner. Manejo dos pacientes bariátricos: alimentação saudável, rotina de exercícios, consulta de follow-up, após cirurgia, tratamento com suplementação específica. No pré-operatório, devemos acompanhar os pacientes com uma boa avaliação bioquímica, atendendo-nos pelo menos a esses marcadores: hemograma, ferro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, cálcio, paratormônio e tiamina. Além disso, para a preparação da cirurgia, sugere-se o uso de uma suplementação. Para a preparação da cirurgia, sugere-se o uso de suplementação imunomoduladora por pelo menos 5 a 7 dias. E pensando no momento da cirurgia, a abreviação de jejum sempre deverá ser considerada, mantendo um jejum de sólido de 6 horas e de líquido de 2 horas. Já no pós-operatório, cuidados básicos para paciente cirúrgico devem ser considerados, como, por exemplo, não manter o paciente em longos períodos de jejum,
Recomenda-se iniciar uma dieta em no máximo 24 horas de procedimento, sendo que o uso de líquidos claros e é a dieta padrão de largada. Entretanto, mesmo nesse período, a suplementação individualizada e o incremento proteico são preconizados, sendo que deficiências nutricionais podem impactar com diminuição da absorção proteica em até 25%. Em geral, sugere-se para a suplementação o uso dos seguintes nutrientes com doses variáveis conforme o procedimento escolhido e situação prévia do paciente. Lembrando que algumas doses, por estarem além da UI, serão de prescrição médica. Tiamina, 100 miligramas de 2 a 3 vezes ao dia ou doses maiores endovenosas. Vitamina B12, 350 a 1000 microgramas líquido ou sublingual. Vitamina B12, vitamina D, 3000 UI. Ácido fólico, 400 a 800 microgramas. Vitamina B6, seguia RDA. Vitamina A, de 5.000 a 10.000 I. Vitamina E, 15 microgramas. Vitamina K, 90 a 300. Ferro, 18 miligramas por paciente que não tem histórico de anemia. E 50 a 60 para mulheres na fase menstrual. Cálcio, de 1.800 a 2.400. Zinco, de 8 a 22. Cobre, de 1 a 2. Selênio, conforme a RDA. Não menos importante, estar atento à microbioma intestinal. Parece ser hoje uma das estratégias nutricionais que trazem impacto positivo na vida dos pacientes bariátricos. Além das estratégias nutricionais com o uso de prebióticos, a suplementação com prebiótico FOS, inulina e simbióticos parece auxiliar numa resposta melhor do paciente, até mesmo na perda de peso e marcadores, inflamatórios. Deixa eu ver só uma coisa aqui, ó. Não é isso mesmo. Eu fiquei dúvida se era prebiótico ou probiótico. E para finalizar esse capítulo, vamos lá. As vitaminas da unidade B, do complexo B, são fundamentais para diversas reações metabólicas no nosso organismo e agem de formas sinérgicas. Sobre os sinais de deficiência de algumas vitaminas, podemos afirmar: além da anemia, a fadiga é um sinal de vitamina B12. Não. O beriberi é característico da deficiência de vitamina B1. O aumento de homocisteína pode estar associado com deficiência de vitamina B6, B9 e B12. A falta de niacina pode levar a rubor facial e transitório. A falta de niacina? Não, quer ver? O transitório é. Eu vou achar, né? Ó, a niacina causa náusea, vômito, diarreia, tem que ser fracionado. Aqui, ó, rubor transitório é niacina. Também doses ácidas podem causar efeito transitório. Altas doses. Então, altas doses de niacina podem causar um rubor. Não é a falta. É altas doses de niacina que pode causar rubor. A deficiência de B12. A deficiência de B6 pode causar formigamento nas mãos e pés. A deficiência de cálcio pode causar. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel de uso amplamente conhecido pela população, em geral pelos seus efeitos positivos no sistema imune. Além dessas características, podemos afirmar: doses elevadas de vitamina C acima de 3 gramas podem aumentar o risco de formação de cálculos renais. É isso aí. Pacientes com infecção respiratória podem se beneficiar com o aumento do aporte dessa vitamina. Sim. Nosso corpo tem boa capacidade de absorção da vitamina C, sendo que absorvemos boas quantidades, independente da quantidade utilizada, não. A gente já viu que quanto maior a suplementação, menor é a absorção.
O uso de ômega 3 por meio de suplementação em cápsula oleosa pode ser realizado tanto na forma animal, através de óleo de peixe, quanto na forma vegetal, através de algas de linhaça. Por quê? Independente da forma suplementada no nosso corpo, a sua biotransformação se dá através da mesma rota e não haverá uso. Falsa. E é isso.